Bem, pessoal, nós estamos com um televisor aqui, plasma, tá? A marca é Philco, certo? O modelo é PH51C21 PSG 3D Plasma, tá? Acho que dá para ver legal aqui, vou tentar dar um focozinho aqui para você ver legal, certo? Bem, o que acontece com esse televisor? Vou tirar aqui o flash. Bem, esse televisor, quando você liga ele, ele acende o LED standby, tá? Você vai lá, aciona o televisor para que ele funcione. Então, quando ele liga, ele simplesmente apaga o LED ali e você não tem nenhuma reação na TV. Tipo, você não tem imagem, não tem som, enfim, tá? E daí, para você acionar o LED standby novamente, você tem que reconectar na tomada e aí o LED acende novamente. Mas, enfim, o televisor não funciona, tá? Eu vou tentar mostrar aqui para ver se fica uma coisa mais interativa. Para acelerar o processo, o que a gente vai fazer primeiro vai ser o jumper, né? Você já deve ter visto isso aí em outros vídeos, tá? Vou tentar dar um foco legal aqui. Tem esses dois pontos aqui, certo? Eu vou soldar um fio daqui desse ponto a esse ponto, esses dois furos aqui, ó. Bem, após fazer o jumper, ou ligar esses dois pontos, eu vou vir para cá, vou remover esse conector, tá? Ele vai ser retirado daqui. E esses dois fios aqui da ponta, tá? Ó, você pode observar esses dois pontos bem aqui, certo? Acho que dá pra ver legal. Nós vamos colocar um jump, uma espécie de arame, tá? Se você olhar aqui, tá? Os dois das extremidades aí. Vamos colocar aqui um ponto, um arame, certo? Fazendo a interligação entre esses dois pontos aí. E vamos conectar o televisor na tomada. O que vai acontecer? O televisor ele tem que ligar e gerar algum padrão de cores da tela aí, para que a gente possa ver que a fonte está funcionando, a placa controladora, o ATCOM também, e a nossa YSUS. Jump concluído, certo? Concluímos o jumper bem aqui. Bem, interligamos os dois pontos aqui, certo? O jumper também feito no conector. Vamos ligar aqui o televisor. Deu uma respostazinha, mas o televisor não ligou. Se nós levantarmos um pouco, aqui você vai ver que ela não está ligada, tá? Completamente apagada aí, tá? Então vamos partir para o ponto 2. Tenta agora localizar onde é que está o problema, certo? Se na YSUS, se na nossa fonte aqui, certo? Bem, há uma possibilidade grande de ser a YSUS, mas também ser a fonte, certo? Bem, eu vou cortando o vídeo e a gente vai dando andamento aí no nosso vídeo, beleza? Resolvi remover a placa-fonte do televisor e observe que você já vê marcas ali, ó. Você vê marcas ali de uma espécie de aquecimento, estouro, enfim. Isso aqui é a parte que protege a placa-fonte de entrar em contato com a carcaça do televisor. Bem, o cliente citou um barulho, né? E se você olhar agora, ó, você começa por aqui, começa a observar que aparentemente a placa está com uma cor única, mas quando você sobe um pouco, você consegue perceber que aqui nesse ponto, ó, e esse ponto aqui ele condiz com o ponto da marca ali, então possivelmente nós temos um curto aqui nesse ponto. Eu vou identificar o componente e mostrar para vocês aí qual foi a solução encontrada para essa fonte, mas se tudo der certo nós vamos recuperar ela e a TV vai ficar perfeita. Bem, a ideia dos meus vídeos é conserto, certo? Sempre conserto. Nós vamos trocar placa em alguns casos extremos, mas na maioria das vezes que eu fizer um vídeo eu vou estar ali criando algo ou buscando algo no sentido de mostrar uma solução, certo? E eu vou cortando os vídeos porque eu tenho que filmar com uma mão, explicar com a outra, às vezes montar um pedestal aqui, certo? Então vamos fazer a coisa dar certo aqui para o vídeo ficar legal. Olha só, nós temos um curto nesse cara bem aqui, tá? Esse cara ele entrou em curto e ele levou lá embaixo dois resistores, um de 20R e um de 10K, resistores SMD, e também um transistor,
se eu não me engano, A4W, tá? Ficam bem embaixo dele, certo? Bem, normalmente quando esse cara aqui ele entra em curto, ele estoura, bem, de várias placas, o que, que a gente faz? A gente também pensa logo na troca dos capacitores que ficam na parte da frente deles ali, porque muitas vezes esse carinha aqui ele queima ou ele, enfim, danifica por conta desses carinhas aqui da frente dos capacitores, certo? Então esse aqui ele está em curto. Agora, o que é interessante, que mesmo ele entrando em curto, ele não levou junto, ou melhor, ele não se mostrou na ponte retificadora. Observa que na parte primária da fonte, a parte primária que eu digo, eu sempre gosto de informar, qualquer placa-fonte vai ter uma divisão ao centro. Você vai olhar e vai ver, ó, aqui você vê uma linha, tá vendo? Tá, isso aqui é uma divisão. Então, o que fica para o lado do cabo de força, onde você conecta ali o cabo da TV, é o lado primário, o que fica depois é o lado secundário. Normalmente, quando a gente tem um curto ali no primário da fonte, você consegue ver uma fuga, uma medição diferente na ponte retificadora. Só que nesse caso aqui, isso não acontece. Vou dar um exemplo aqui, ó. Ver se dá para você conseguir visualizar aí. Tá. Eu tenho aqui a caneta vermelha e a caneta preta. Teste analógico, eu estou na escala de X1R. Vou conectar no primeiro pino aqui. Nós temos 4 pinos na ponte retificadora. Vou no segundo pino do centro. Conectei aqui, não tive condução. Vou no terceiro pino. Não tive condução. Agora eu vou inverter. Caneta preta agora na frente no primeiro pino. Tá? Vou com a caneta vermelha no segundo pino. Tive condução normal. Normalmente ela vai até 7 ohms ali, certo? Vou para o terceiro pino. Condução normal, ou seja, esse lado aqui está ok. Vou para o outro lado agora. Caneta preta no primeiro pino, contando do outro lado. Caneta vermelha no segundo pino. Ordem inversa agora. Você não tem condução. Terceiro pino, você não tem condução. Vou inverter as canetas, agora a vermelha vai na frente. Tá? A vermelha agora está indo no sinal de mais aqui da nossa ponte retificadora. Conectei, ó. Você viu aí? Conduziu, tá? E conduziu novamente. Então você já entende que essa ponte retificadora está ok. Mas observa que você tem um curto bem aqui, ó. Então nesse modelo de TV específico, quando você tiver um curto no transistor ali, no FET, no MOSFET, enfim, da mesma chapa da ponte retificadora, em alguns casos você pode não ter aí a visão dessa fuga ou desse curto refletida na ponte retificadora, beleza? Isso é só a critério de informação. Bem, adicionando mais um detalhe aqui no vídeo, tá? Bem, o que acontece? Eu havia trocado anteriormente os nossos dois FET, né, por outros dois, né, de maior potencial. Só que quando eu fiz a troca dos dois transistores, né, dos dois FETs, eu coloquei o 13nm, se não me engano, 13nm60D, certo? Então eu troquei os dois, que eram os originais, que eram de 10N50, tá? Para colocar esses dois aí, que após o televisor pronto, funcionou, ligou, a TV funcionou por mais ou menos 1 hora, e aí de repente o televisor estourou novamente, puf, né? Daí o que eu fiz? O que eu observei? Os dois queimaram novamente, certo? Na troca dos componentes, eu não fiz a troca desses dois capacitores aqui, ó. Enfim, eu apostei nos que estavam aí, né? E cometi um erro. Então, o que ocorre agora? Bem, agora, como eu já coloquei outros, né? Eu coloquei aqui agora dois transistores K13A60D, no caso, um transistor K13A60D, que é esse cara bem aqui, e coloquei um outro K12A50D, certo? Bem, na parte inferior da placa, que é a parte de SMD, se você olhar aqui embaixo, vou tentar pegar aqui para vocês legal, ó. Eu troquei esses dois transistores aqui agora, que também fazem parte do circuito, certo? Que é o A4W, também aqui. Temos outro A4W aqui. Temos um resistor bem aqui de 10K, um resistor de 20R. Bem aqui nós temos um resistor de 10K e bem aqui um de 20R, tá? Então nós temos aqui 10K, 20R
E aqui nós temos o nosso A4W, certo? Aqui é a mesma coisa, repetindo, A4W, o resistor menor é 10K e o maior que é 20R. Troquei os dois capacitores, tá? Estão localizados bem aqui. E troquei os dois transistores aí. Bem, vamos fazer mais um teste agora e torcer para que dessa vez a fonte não estoure novamente. Bem, pessoal, olha só, vamos para a solução final do problema, certo? Troquei apenas os dois transistores, tá? Os dois FETs. Liguei o televisor, 30 minutos funcionando, o televisor queimou. Botei o televisor na bancada, removi a placa, vim novamente aqui, conferi os dois transistores, tá? São transistores no formato transistor, mas na realidade são diodos, tá? Eles têm essas duas bases soldadas juntos, então é o encapsulamento que é de um transistor, mas ele é um diodo. E verifiquei que o A4W, tá? Esse é um A4W, nomenclatura, esse é um A4W, nomenclatura. Todos dois têm um par de resistores bem próximo a eles. Aqui no caso nós temos um de 10K e nós temos um de 20R, certo? A mesma coisa ocorre aqui, você tem um de 10K e você tem um de 20R bem aqui, certo? Bem, fiz a troca dos caras, certo? Inclusive as resistências também, porque como havia queimado, eu fiquei com um pouquinho de dúvida ali na hora, eu resolvi fazer a troca, né? Enfim, então troquei o kit completo, troquei os dois resistores, troquei, mesmo havendo medida, ele estando ali bonitinho, mas como havia tido o curto aqui, eu fiquei com aquela dúvida, então achei melhor trocar, fazer um trabalho só. Então troquei os dois transistores, ou melhor, os dois diodos, troquei os dois resistores daqui, os dois daqui, tá? O de 10K e o de 20R, e liguei o televisor bonitinho. Inclusive troquei também os capacitores que ficam na frente. Você vai observar, olhando pela parte da frente da placa, aqui que ele tem dois capacitores aqui, ó, que se você analisar, tá? Esses dois caras aqui, tá? Se esses caras estiverem com alguma alteração, eles também vão causar a queima. Então, se você tiver um televisor e precisar trocar um carinha desse aqui, um FET desse que entrou em curto, é importante que você troque esses caras aqui. Troca de forma automática, tá? Você pode, se você não tiver a peça, você pode aferir, medir, de repente tá bom e você usar, mas se você puder trocar, troque o cara junto com esses caras aqui, certo? Voltando aqui para frente, para o nosso componente aqui, para nossa placa, para poder explicar melhor o pulo do gato aqui, né? Então o televisor, depois de duas vezes haver queimado, porque eu montei a primeira, queimou, montei a segunda, queimou novamente. Então eu comecei a revirar a placa nesse setor aqui. E eu vim seguindo a linha aqui desses dois pontos aqui, se você for observar aqui, ó, você tem dois pontos, tá? Que vem justamente do primeiro FET aqui, tá? Aí você vem seguindo a linha, ele vem cair embaixo de um trafo. Você tem um trafo pequeno bem aqui, tá? Eu vou já mostrar do outro lado da placa. E embaixo desse trafo você tem dois transistores, ó, certo? Esse último aqui de baixo, esse cara bem aqui, ó, ele é o WW1, bem aqui. Também é uma espécie de diodo encapsulado aqui, certo? E do lado dele tem uma resistência de 20R. Tá lá, parece 200, mas é 20R. E aí o que eu fiz? Verifiquei que ela tava com uma cor um pouco estranha. Então medi o cara aqui e encontrei uma fugazinha na polarização reversa, certo? Bem, fiz a troca dele e já de antemão troquei esse cara aqui também. Troquei a resistência e montei o televisor. E graças a Deus aí o problema foi resolvido de vez. Realmente o televisor parou de queimar. Então, a dica que eu dou é a seguinte: se você fizer manutenção, fazendo troca de FET, olha, você consegue ver aí o padrão da placa, né? Então, você encontrou dois FETs queimados ali, você faz a troca dos caras da frente aqui, tá? Eles são de um kV, mas você pode utilizar uma isolação maior, tipo 2 kV se quiser, certo? Tá? Então é isso. Esse aqui é o cara, tá? Para você poder ver aí. Não sei se eu consigo dar um foco nele legal para você ver o modelo exato aí, mas esse é o padrão aí, ó. Esse é o cara que fica aí na frente, certo? Então olha só. Dá uma avaliação geral na parte de transistores SMD próximo a trafos que eu ver ali, por exemplo, nesse caso aqui, ó. Embaixo desse cara aqui havia dois transistores SMD com a nomenclatura WW1 e um desses estava com fuga. O que acontecia? Quando eu ligava o televisor, funcionava de boa, cara, lindo, você usava e tal. De repente, com meia hora, puf, queimava, né? Esse aqui é o resultado, tá? De componentes aí queimados, certo? Do original, tá? Então, perfeito, pessoal. O televisor tá funcionando, tá? Eu vou fazer um vídeo aí mostrando ele ligado tudo direitinho.
E vamos torcer aí para conseguir fazer mais vídeos, né? Eu vou gravando aí conforme eu for consertando coisas. Eu estou comprando um material novo aí legal, umas câmeras industriais, enfim, uns microscópios legal para começar a fazer uns vídeos com melhor qualidade e começar a apresentar com detalhes ali o que eu estou fazendo para que a coisa fique melhor, beleza, pessoal? Mas eu de antemão já vou agradecendo vocês aí, porque assistem o canal, que me ajudam pra caramba. E a gente começa assim, né? Fazendo vídeos, então a gente vai melhorando, beleza, pessoal? Então, tamo junto aí. Bem, pessoal, olha só, o televisor aí funcionando perfeitamente, tá? Eu improvisei aqui em cima da cama, porque a bancada ali ele não tem um pezinho, né? Fiz fora na parede aí. Mas observa só, a imagem tá perfeita, você consegue escutar o som, ó. O som tá perfeito, tá? A antena improvisada, se você olhar tem um aramezinho aqui no canto, que eu coloquei aqui, tá? Só uma espécie de fio de solda. Mas é isso aí, pessoal. Então, para você poder entender, né, o nosso defeito, né? A cliente relatou barulho. Relatou barulho, você vai na fonte. Nós poderíamos ter tentado a troca de uma placa direto, só que para o vídeo se tornar mais interessante, é importante que a gente aplique ali o conserto, né, e mostre para as pessoas que de fato o televisor foi consertado, né? Que existem aí pessoas que perdem horas, às vezes semanas, ali para consertar uma placa, né? Eu sei que muitos não acham isso lucrativo, mas a eletrônica, para quem gosta, para quem quer aplicar, para o pessoal que também investe muito no seu ferramental, é uma coisa importante. Na verdade é satisfatório isso aí. Beleza, pessoal? Então olha só, sempre que eu puder eu vou postar mais vídeos aí dos concertos. Eu procuro sempre fazer vídeos de concerto, tá? Então vamos torcer aí para que a gente continue se ajudando. Eu já agradeço o pessoal do canal, já tem gente pra caramba aí. Eu já tô feliz pra caramba nisso, né? Então eu vou continuar ajudando sempre que eu puder. Bem, mesmo que o pessoal dê like ou não dê like, mesmo que o grupo aumente mais, mas com o que já tenho eu já estou muito satisfeito. O que eu vou fazer agora é fazer novas aplicações. Eu não posso fazer vídeo da área médica, mas eu posso fazer alguns vídeos assim da área de eletrônica em geral, certo? Então é isso aí, pessoal. Agradeço a todo mundo aí, já ficando com mais esse vídeo aí pra gente aumentar o nosso conhecimento, beleza?